Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 3, tripla do dia, referente aos jogos filtrados para o próximo sábado, dia 20 de janeiro, o ano é 2024. E antes de darmos início às nossas análises, como de costume, um rápido resumo no que de fato aconteceu hoje, sexta-feira, dia 19 de janeiro. Batemos a tripla promissora. A tripla do dia, infelizmente, não foi possível e algumas probabilidades de placares exatos, entradas promissoras. O dia foi positivo no que diz respeito ao que a gente conseguiu absorver para hoje. É bem verdade que a gente queria bater muito mais os números de greens, mas infelizmente não foi possível. Teve aquele binguinho que é o Super 16, para quem não conhece, é um recorde que eu tento bater desde a época do grupo VIP no WhatsApp, grupo este que não mais existe, mas que eu não descarto a possibilidade de no futuro breve voltar com o mesmo. Mas a princípio eu estou priorizando o meu conteúdo no canal Muita Bola Nessa Hora no YouTube, que ficou parado por um bom período de tempo, mas aí eu resolvi voltar desde o dia 1º de janeiro de 2024 e espero continuar priorizando o conteúdo do canal. Além do conteúdo do canal Muita Bola Nessa Hora no YouTube, eu também compartilho do mesmo com outras redes sociais, como o TikTok, como o Instagram e agora a novidade no Kawaii. Por isso eu peço a colaboração de vocês para que se inscrevam no canal se não forem inscritos, para que deixe aquele like, aquele feedback e fortaleça a caminhada para que o YouTube possa sim estar recomendando meus vídeos para as demais plataformas e também para as demais pessoas. E se você já é inscrito, continue participando, colaborando e fortalecendo a caminhada. Mas sem muito mimimi, sem muito blá blá blá, vamos para o que interessa. Escolhi 3 jogos complexos para amanhã. Não fico em cima do muro no que diz respeito às minhas escolhas, às minhas preferências, até porque eu não procuro, com todo respeito aos demais, mamão com açúcar. Eu procuro jogos de valor independente da dificuldade que os mesmos venha nos proporcionar. Beleza, pessoal? Eu estou aqui para analisar probabilidades de resultados e também passar para vocês algumas informações dentro daquilo que eu consegui filtrar desses determinados jogos. E vamos começar logo com o Campeonato Espanhol La Liga, rodada 21, 10 horas da manhã, a bola rola para Rayo Vallecano e Las Palmas. O Rayo Vallecano é o 11º colocado, 23 pontos. Já o Las Palmas está numa situação um pouco melhor, 9º colocado com 28 pontos. A equipe do Rayo Vallecano venceu apenas um jogo nos últimos 6. É bem verdade que a equipe está devendo, poderia estar numa situação muito melhor e ter um grau de aproveitamento também muito mais significante. Mas infelizmente, nos últimos 6 jogos em especial, a equipe não tem se mostrado uma equipe tão competente assim em termos de resultados positivos. Já pelo lado do Las Palmas, venceu apenas 2 jogos nos últimos 6. Também não é uma equipe assim que sobressai no que diz respeito ao adversário, no caso o Rayo Vallecano. Não é uma equipe que está muito à frente. Está numa situação melhor na tabela de classificação, mas em termos de rendimento não tem nenhuma grande superioridade assim. A realidade é essa. Foram 2 vitórias, um empate e 3 derrotas. Marcou 6 gols e sofreu 6, média positiva e negativa de 1 gol por partida no que diz respeito a esses 6 últimos jogos. Esses são os jogos do Las Palmas. Já pelo lado do Rayo Vallecano, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 3 gols, um ataque muito ruim no que diz respeito a esses últimos 6 jogos, apenas 3 gols, e sofreu 5, a defesa com números até razoáveis, negativamente falando, média de 1 gol negativo por partida. A equipe do Rayo Vallecano, precisa melhorar e muito se quiser vencer amanhã, pelo menos no que diz respeito à parte ofensiva. Mas uma curiosidade, na situação de mandante, a equipe não vence há 7 jogos, o que complica ainda mais a sua situação para esse jogo de amanhã. Foram 2 derrotas e 5 empates até aqui. Não tem se mostrado nem mesmo um bom mandante. Marcou 7 gols, uma média positiva de 1, e sofreu 9, média negativa de 1,5. Já pelo lado do Las Palmas, venceu apenas 2 jogos dos últimos 7 como visitante. Também não é um grande visitante assim. 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, marcou 6, sofreu 6, continua com aquela média positiva e negativa de 1 gol por partida. Agora, no confronto direto, aí a situação muda de figura. Olha esses dados.
A equipe do Raio Valecano perdeu apenas um jogo nos últimos 10. Então mostra uma supremacia e mostra uma eficiência muito grande quando é mandante nesse confronto direto. 5 vitórias, 4 empates, 1 derrota. A última derrota foi em 2012 pelo placar de 1-0 fora de casa. Já na situação de mandante, ainda continuando no confronto direto, a equipe do Raio Valecano melhora em muito a sua situação diante do adversário. Defende uma invencibilidade de 10 jogos, com 6 vitórias e 4 derrotas. Então, supremacia no que diz respeito à situação de mandante nesse confronto direto. Por isso, eu acredito numa vitória do Raio Valecano amanhã. Estou muito confiante na vitória do Raio Valecano. É bem verdade que não vive uma situação, digamos, positiva no momento. Os números não são satisfatórios. Nem mesmo como mandante, repito, não vence há 7 jogos dentro dos seus domínios. Então já passou da hora do Raio Valecano voltar a vencer e enfrenta um adversário, com todo respeito ao Las Palmas, mesmo vivendo a situação melhor na tabela de classificação, que eu acredito que, né, por esses números, principalmente por essas observações, confronto direto, talvez seja o adversário ideal para que o Raio Valecano, pelo menos na situação de momento, volte a vencer na La Liga. A realidade é essa. Acredito muito nessa vitória do Raio Valecano, mesmo tendo as minhas ressalvas. Mas, enfim, é o futebol. E eu apenas analiso probabilidades e coloco um pouco do feeling, que é aquele algo a mais que eu coloco além das estatísticas e probabilidades. Eu não posso estar aqui abraçando unicamente as estatísticas e probabilidades sem ter algo a mais em particular para poder definir o resultado daquilo que eu acredito. Beleza, pessoal? Raio Valecano 2, Las Palmas 1, ou mais de 1,5 gols no bilhete, vem muito quente. Talvez por essa situação de momento do Raio Valecano, essa vulnerabilidade no seu setor defensivo, essa sua pouca eficiência, né? Uma eficiência razoável no que diz respeito ao setor ofensivo, assim também como o Las Palmas, esse jogo tem uma boa probabilidade de ambas marcas. Mas a princípio eu descarto, deixo por ao vivo, é mais interessante. O mais de 1,5 gols já vejo como uma boa entrada, além dessa possibilidade de vitória do Raio Valecano, que eu estou muito confiante. Raio Valecano 2, Las Palmas 1, ou um mar de 1,5 gols no bilhete. Primeira análise do dia, esse jogo acontece às 10 horas da manhã. Agora partindo para a Bundesliga, campeonato alemão, rodada 18, 11h30 da manhã, a bola rola para Colônia, como alguns gostam de falar, que é o 17º colocado, ou seja, o penúltimo na tabela de classificação, recebe o Borussia Dortmund, quinto colocado com 30 pontos, a equipe do Borussia visando estar ali na posição que te dá o direito de participar da fase de grupo da Liga dos Campeões. Por isso é de extrema importância que o Borussia, que eu vejo como favorito, conquiste essa vitória amanhã. Ele iria a 33 pontos, empataria em número de pontos com o RB Leipzig, que está na 4ª posição, e ficaria numa situação muito mais confortável para brigar por uma dessas vagas à Liga dos Campeões. A equipe do Cole não vence há 5 jogos, são 3 empates e 2 derrotas. Marcou 5 gols, sofreu 9, média positiva de 1 gol por partida e negativa de 2. Já pelo lado do Borussia Dortmund, não perde há 6 jogos, porém empatou 5 dos últimos 6. Já a equipe do Cole, na situação de mandante, venceu apenas um jogo nos últimos 8. Não se mostra um bom mandante, ou seja, números abaixo da expectativa. Uma vitória, 3 empates, 4 derrotas, marcou 7 gols e sofreu 11. Uma média positiva aí arredondando de 1 gol por partida e uma média negativa aí próximo do 1,5 gols. Já pelo lado da equipe do Borussia Dortmund, sofreu gol em 11 dos últimos 12 jogos. É uma equipe que costuma marcar gols, mas que também deixa, entre aspas, o adversário marcar gol, ou seja, tanto faz como toma. Esse é o lema do Borussia Dortmund, pelo menos que diz respeito a esses últimos 12 jogos. Fora de casa, venceu 3 dos últimos 8 jogos. São números, digamos assim, abaixo do que eu esperava do Borussia Dortmund, mas ainda assim é um visitante de valor, tem uma camisa muito pesada e vai brigar muito por uma dessas vagas à fase de grupo da Liga dos Campeões. 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas nesses últimos 8 jogos como visitante, marcou 13 gols, uma média positiva de 1,5 gols por partida e sofreu 10, uma média negativa de 1 gol por partida. Já no confronto direto, como mandante, a equipe do Cole nos últimos 10 jogos venceu 4 vezes e saiu melhor do que o Borussia Dortmund, empatou 3 e perdeu 3. Nos últimos 10 jogos, em 9, houve ambas marcas. Então, o ambas marcas vem forte, vem quente,
para essa partida de amanhã, assim também como mais de 1,5 gols. A princípio eu prefiro, vejo uma entrada, digamos assim, mais coerente, o mais de 1,5 gols. Beleza, pessoal? O último jogo entre eles, nesse confronto direto, foi em 2022, 3-2, para a equipe do Colo. Já a equipe do Borussia Dortmund, confronto direto nos últimos 6 jogos aleatórios, foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A probabilidade de placar exato amanhã, acredito nessa vitória do Borussia Dortmund, por tudo aquilo que eu acabei de falar. Col 1, Borussia Dortmund 2, 2-1 para o Borussia, ou mais de 1,5 gols no bilhete. O ambas marcas tem valor? Tem, porque a equipe do Borussia, nos últimos 12 jogos, em 11, acabou sofrendo gol. Então tem uma grande probabilidade. Para aqueles mais corajosos, o ambas marcas é interessante, mas para aqueles mais cautelosos, assim como eu, o mais de 1,5 gols, eu vejo uma entrada mais sensata, ou até mesmo essa vitória aí do Borussia Dortmund com empate nulo, dupla chance, também tem muito valor. Beleza, pessoal? 2-1 Borussia amanhã, ou mais de 1,5 gols. Segunda análise. Agora vamos para a terceira análise do dia. Jogão de bola, campeonato italiano, 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde, a bola rola para Roma e Verona. Roma que não vence há 3 jogos, já o Verona, 18º colocado, 17 pontos, lembrando, a Roma é o 9º colocado com 29, o Verona perdeu 3 dos últimos 5 jogos, e a equipe da Roma, repito, não vence há 3 jogos, então esse jogo promete. A Roma, em compensação, ela está invicta em seus domínios há 12 jogos, então é um ótimo mandante, tem números muito positivos, são 10 vitórias e 2 empates, marcou 30 gols, o que dá aí uma média, 2,5 gols mais ou menos aí por partida, positivamente falando, e sofreu apenas 5, números muito bom no que diz respeito ao seu setor defensivo. Em 12 jogos, como mandante sofrer apenas 5 gols, mostrou ser uma defesa muito eficiente dentro dos seus domínios. Já pelo lado do Verona, repito, perdeu 3 dos últimos 5 jogos, fora de casa não vence há 10 jogos, ou seja, se mostra ser um péssimo visitante com grau de aproveitamento abaixo da média. São 2 empates, 8 derrotas, marcou míseros 6 gols, uma média muito baixa no que diz respeito ao setor ofensivo, e sofreu 16, uma média de 1,5 gols negativo por partida. Agora no confronto direto, antes disso, vamos para uma observação. Dos 12 jogos de invencibilidade que a equipe da Roma tem como mandante até o presente momento, ela não sofreu gols em 7. Isso mostra o quanto essa defesa está fazendo o seu papel, o seu feijão com arroz com muita eficiência, principalmente quando joga em seus domínios. Apesar de não vencer há 3 jogos, na situação de mandante, se mostrou ser uma equipe muito competente. Agora nos jogos aleatórios, confronto direto, nos últimos 6, foram 2 vitórias da equipe da Roma, 1 empate, 3 derrotas. O Verona levou a melhor. A Roma marcou 9 gols, e sofreu 2. Curiosamente aqui, houve um equívoco, beleza, pessoal? Um equívoco aqui. Então vamos corrigindo. Confronto direto, 14 jogos em casa, são 12 vitórias e 2 empates. Corrigindo, perdão, a Roma tem supremacia total nesse confronto direto, melhor dizendo. Nos últimos 14 jogos como mandante foram 12 vitórias e 2 empates, marcou 36 gols, uma média aí de 2 gols, quase 2,5 gols mais ou menos, sofreu 14 gols, uma média negativa de 1. Já a equipe do Verona sofreu gol em 9 dos últimos 10 jogos como visitante e não marcou gols em 6. Então eu vejo a Roma amanhã favorita, probabilidade de 1,5 gols muito quente, o ambas marcas também tem um certo valor, mas a princípio eu vejo mais de 1,5 gols, uma entrada, digamos assim, mais coerente. E essa vitória da Roma me agrada muito, probabilidade de placar exato, vou dar essa moral para Roma. Roma 2, Verona 0, ou mais de 1,5 gols no bilhete. La Liga, ou melhor, campeonato italiano, 2 horas da tarde, finalizando aí a tripla do dia pré-analisada. Beleza, pessoal? Então, repetindo, probabilidade de tripla exata, Roma 2, Verona 0, Raio Vallecano 2, Las Palmas 1, e Col 1, Borussia Dortmund 2. Para quem gosta de placares exatos, uma boa opção aí de tripla exata. E também aquela tripla de vencedor, que é o ponto principal das nossas análises pré-jogo e do conteúdo, que eu mando lá no YouTube. Tripla do dia, vitória da Roma, vitória da Borussia Dortmund e vitória do Raio Vallecano, além da tripla exata e probabilidade de placares exatos. Pessoal, no finalzinho do vídeo eu vou mandar
outros conteúdos, onde eu coloco ali probabilidade de quinta para exata, placares exatos, bilhete pronto, múltipla. Então um conteúdo bastante interessante, bacana, com muita personalidade, com muita honestidade para com vocês. Por isso eu peço, fortaleçam a caminhada. Não menospreze, não subestime, melhor dizendo, este que vos fala, porque você pode se arrepender. Não é à toa que eu tenho muitos números positivos, desde aquele Instagram antigo, recordes batidos, e não vai demorar muito para que a gente tenha um novo Greens, mas um novo Greens que eu falo monstro, uma alta ODD e grande retorno em termos de Greens. Então, colabora, fortalece e acompanha o conteúdo diariamente, onde eu estou mandando meus vídeos entre 8h30 a 10h30 da noite, até porque eu tenho meu trabalho secular e não vivo de rede social. Com todo respeito, assim eu deixo aqui a minha mensagem para todos vocês. Fortalece e colabora. Se não é inscrito, se inscreve. E se já é inscrito, deixa aquele like e feedback. Então, boa noite a todos e boa sorte. E esse aqui é de quebra. Outra probabilidade de placar exato e vitória amanhã é uma dupla exata que eu vou deixar no ar. Vitória 3. Isso mesmo, Bahia de Feira 1 e Young Boys 2-1. Ou 3-1, melhor dizendo, né? Young Boys 3-1, Vitória 3-1. Young Boys pela Suíça e o Vitória pelo Campeonato Baiano. Corrigindo, dupla exata, 3-1 para o Young Boys e 3-1 para o Vitória. Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos.